Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do meu podcast Hobby Narok. Eu vou consertar alguns erros que eu cometi no primeiro vídeo, né, desse videocast, que agora vai ser em formato videocast aqui. Eu falei que era uma live, não é uma live, porque isso é gravado e editado, e por mais que algumas lives sejam gravadas e editadas, mas não é uma live porque não estou ao vivo, né, é uma parada que eu consigo gravar, cortar algumas partes e refazer de novo. E, enfim, isso não é uma live. É um episódio de videocast disponível aqui no meu canal do Spotify e também do YouTube, porque eu também tô jogando esses vídeos no YouTube. Pra você que não acompanha pelo Spotify, você pode ver também pelo YouTube ou só ouvir mesmo no Spotify, porque tem essa possibilidade de você assistir ou apenas ouvir. Eu não me apresentei no último vídeo porque eu achava que não precisava, já que eu já gravo um bom tempo pro podcast, sendo que eu tô esquecendo que isso é um formato novo e outras pessoas chegaram depois do último, né, me perguntando sobre, tipo, pessoas que não acompanhavam os áudios do outro podcast, é o mesmo podcast, sendo que antes eu só gravava em áudio e agora tá sendo em formato de vídeo e eu tô me explicando muito, né, eu acho que não precisa me explicar muito. Mas enfim, eu sou o Hobby Narok, esse é o podcast Hobby Narok. E aqui é onde eu falo sobre coisas aleatórias, eu falo muito sobre o mundo pop, coisas geeks e pensamentos que eu tenho e tudo mais, e afins. Bom, no último episódio eu falei que ia falar sobre Field, sendo que eu pensei, seria muito grande se eu falasse sobre toda a série num vídeo só. Então eu pensei em dividir em duas partes, já que tem duas temporadas. Field, ele é dividido na primeira temporada sobre Bette Davis e Joan Crawford, e a segunda temporada é sobre Truman Capote e as The Swan, né, os cisnes dele. E são histórias muito interessantes, e se eu falasse tudo em um vídeo só, ia ficar muito embolado como no primeiro vídeo. Ficou, sabe, meio que um monte de informação assim cuspida muito rápido e não dava muito pra digerir todo o assunto. Então o que eu vou fazer? Esse episódio vai ter duas partes, né? Eu vou lançar essa parte e depois a outra parte, dando continuidade a Field, né? Falando sobre Field, que é uma série do Ryan Murphy, onde ele pega assuntos e histórias que repercutiram muito nos Estados Unidos, né? Na toda a sociedade, em Hollywood, em Nova York. Por exemplo, a primeira temporada é mais Hollywood e a segunda temporada é mais Nova York. Então eu vou falar mais... não vou falar mais não, né? Eu tô ficando nervoso, eu tô ficando... tô me embolando, mas enfim. A primeira temporada de Field, eles abordam sobre os bastidores do filme O que Terá Acontecido com Baby Jane, que é um filme de 62. Em 1961, a Bette Davis ela já estava começando a sentir o gosto amargo ali da rejeição que as grandes produtoras estavam fazendo com ela, devido à sua idade avançada, onde ela não conseguia papéis de destaque, onde ela pegava papéis muito inferiores e não estava conseguindo arrumar trabalho, né? Então, ela simplesmente fez um anúncio e publicou no jornal. O anúncio dizia: mãe de 3 filhos, divorciada, norte-americana, 30 anos de experiência como atriz de cinema, ainda em atividade e mais fácil de lidar do que os rumores dizem. Gostaria de um emprego em Hollywood. Já trabalhou na Broadway. Então, tipo assim, a Joan Crawford, ela viu esse anúncio da Bette Davis no jornal, a convidou para poder participar de um filme onde ela estava produzindo, né? Onde ela tinha lido o roteiro do filme e ela estava sendo como uma das pessoas que estavam ali promovendo aquele filme para que ele acontecesse. Seria Whatever Happened to Baby Jane, que no Brasil ficou conhecido como O que Terá Acontecido a Baby Jane. Esse filme traz duas personagens principais, que seriam a Baby Jane Hudson, que é uma ex-atriz infantil que tá em estado decadente, né? Viciada em álcool, maluquinha da cabeça, tipo, a mulher tá totalmente pirada. E a Blanche Hudson, que seria a irmã dela, que sofreu um acidente, onde ela ficou paraplégica e dependente da irmã. Ela não conseguia se locomover, né? Ela tava paraplégica. Então ela fica na cadeira de rodas, se movimentando por cadeira de rodas, e ela precisa da irmã pra alimentar, pra dar remédio e pra fazer um monte de coisa. E as duas, como vão envelhecendo, vão sendo esquecidas, elas ficam numa casa decrépita, abandonada, e elas vinham basicamente na mesma pegada de Psicose, que tinha sido lançado anos antes, né? Então a Joan Crawford pegou a ideia do filme, ela pegou essa referência do Psicose do Hitchcock e quis trazer esse filme, sabe? Quis adaptar esse livro pra
pro cinema, onde ela convidou a Bette Davis. Ela foi até o teatro onde a Bette Davis estava em cartaz na época. Ela estava com a peça A Noite da Iguana, na Broadway. Ela estava em cartaz e a Joan Crawford foi até Nova York convidar a Bette Davis pessoalmente para participar desse filme. A Bette Davis aceitou com duas condições, na verdade, né? Uma de que ela seria Baby Jane, a personagem principal do filme, e a segunda seria que a Joan não se relacionasse com o diretor para que ela não fosse prejudicada. E tipo assim, elas já tinham esses históricos de se relacionar com diretores dos filmes, onde uma ou a outra trabalhava prejudicando a colega. Tem um caso onde a Bette Davis, ela era super apaixonada por um ator onde ela trabalhava, que eu não me lembro o nome dele agora, mas é um nome bem diferente. E a Joan Crawford simplesmente começou a namorar esse cara, sabe? Então, tipo assim, e a Bette Davis, ela tinha se apaixonado por esse cara, né? Ela deu entrevistas falando que o cara chegava com a cara toda marcada de beijos, de batom, sabe? Ele vinha de almoços longos com a Joan Crawford e, tipo, ia direto pra gravar. Inclusive, nesse filme que eles gravaram junto, a Bette Davis ganhou o Oscar. O primeiro Oscar dela foi com esse filme. Segundo o pessoal que participou da produção do filme, o clima era bem hostil e estranho. Muita gente fala que não, as atrizes elas deram declarações e entrevistas dizendo que foi tudo maravilhoso, que tudo foi armado, né? Essa rivalidade entre elas foi causado pela mídia e tudo mais. Sendo que relatos das pessoas de bastidores do filme não foi tudo isso não que elas estavam falando, né? Elas realmente brigavam. Algumas das coisas mais, não vou dizer chocantes, sabe? Mas uma das coisas que mais chamavam a atenção eram pequenos fatos que aconteciam durante as gravações. Por exemplo, nos bastidores do filme, a Joan Crawford, ela instalou máquinas de Pepsi, porque o marido dela era sócio da Pepsi, ele tinha falecido, e então ela herdou algumas ações da empresa Pepsi. E ela, tipo, disponibilizou essas máquinas com Pepsi gratuita, e Bette Davis simplesmente fez o quê? Instalou uma máquina de Coca-Cola ao lado do seu camarim. E tipo assim, mano, é uma coisa que é bem real, e não tem como dizer que era uma especulação, já que existem fotos dos bastidores onde encontram as duas máquinas, sabe? Mesmo com o rumor da rivalidade sendo falsa, tipo, não tem como você negar que, tipo, existia realmente uma rivalidade ali, já que as duas empresas sempre foram rivais, tanto a Pepsi quanto a Coca-Cola. Ambas colocarem máquinas de refrigerante de respectivas empresas dentro do bastidor da filmagem dos filmes é meio estranho, né? Falar que não existia uma rivalidade e uma briga entre elas. Uma das outras coisas também que aconteceram durante a gravação de uma das cenas do filme, a Bette Davis, ela tem que chutar a personagem. E nisso ela chuta a cabeça da Joan Crawford. É usado um dublê ali pra cena que aparece no filme, sendo que supostamente, antes desse dublê ser utilizado, a Bette Davis chegou a chutar a cabeça da Joan Crawford de verdade. E quando a Joan Crawford foi reclamar sobre isso, ela simplesmente disse: "Mas eu mal encostei nela." E essa cena aparece da série. Mal encostei. E você vai ficar aí parado, seu desgraçado. Sabe? Onde ela tá sentada dizendo, tipo assim, eu não encostei nela, eu mal encostei nela. É muito engraçado, porque, tipo assim, você fica vendo que todos os rumores realmente são de verdade. Apesar de toda a fantasia, toda a dramaturgia que a série envolve ali, toda esse desenrolar da história, você acaba, pô, os dois se odiavam de verdade. Uma outra cena também que afirmava essa rivalidade entre as duas é uma cena onde a Baby Jane tem que arrastar o corpo da irmã. E nisso disseram que a Joan Crawford colocou peso pelo corpo todo, nos bolsos, em boa parte porque ela sabia que a Bette Davis teria que arrastar ela durante as cenas. E ela sabia que a Bette Davis tinha problema na coluna. Supostamente dizem que a Bette Davis machucou a coluna durante as gravações, o que pode ter acontecido também, já que esses rumores que a Joan Crawford tinha colocado peso para prejudicar a performance da amiga tinha ganhado mais evidência, né? Já que ela sempre errava ali as cenas e tinha que sempre refazer. A Bette Davis tinha que sempre carregar novamente o corpo da Joan Crawford. Quando chegou no final do dia, ela estava completamente exausta e com a coluna destruída de ficar carregando o corpo da outra. Porque ela errou, tipo, milhares de vezes de propósito para que a outra se ferrasse mesmo. Dizem que as gravações do filme duraram apenas 6 meses, né? Eles conseguiram completar as gravações
de todo o filme durante 6 meses, e eles saíram muito rápido. Falam que elas muito mal conviveram junto, que muitas das cenas eram dublês que estavam ali, principalmente nas cenas onde a Bette Davis agredia a outra personagem. A Bette Davis agredia a personagem da Joan Crawford, né, a Blanche. Elas conviveram muito pouco. Se elas tivessem convivido mais de 3 meses, provavelmente elas sim se odiariam. Mas é meio estranho, né, porque existem muitas outras histórias além dessa, pra depois do filme. O exemplo de uma história após o filme é que a Bette Davis ela foi indicada pro Oscar daquele ano e a Joan Crawford foi completamente ignorada pela academia. Então, o que aconteceu? Dizem, né, tanto na série quanto nas biografias da Bette Davis, que Joan Crawford iniciou uma campanha por toda Nova York, onde ela foi atrás das atrizes indicadas ao Oscar, perguntando se ela poderia receber o Oscar no lugar delas, caso elas não fossem participar da cerimônia. A Bette Davis disse em entrevistas também que, além da Joan Crawford fazer essa campanha, né, para poder pedir para receber o prêmio no lugar das atrizes que não fossem, ela também estava indo atrás das pessoas votantes da academia para que não votassem nela. Pedir para que não votassem para que ela não ganhasse o Oscar daquele ano, né? Porque a Bette Davis vencendo o Oscar, ela seria a primeira atriz a ter 3 Oscars. Traria muita visibilidade, muita repercussão e dinheiro também pro filme, já que ambas participavam dos lucros do filme e receberiam. Mas o ego da Joan Crawford era tão grande que ela não queria dar essa oportunidade pra Bette Davis se destacar, já que ela não foi nomeada em nada, basicamente, relacionado ao filme Baby Jane ou relacionado a qualquer coisa do Oscar. Então, a Joan Crawford, ela simplesmente resolveu fazer uma festa nos bastidores do Oscar para poder acompanhar ali a cerimônia, né, e também tirar um pouco do foco da Bette Davis ali, já que ela era um dos nomes favoritos da noite. E com essa festa que a Joan Crawford ela estava promovendo ali no dia, ela estava tentando ofuscar a Bette Davis e tirar totalmente o foco dela, trazendo o foco exclusivamente para ela. Eu não fazia com aquele ar de, meu Deus, soberana, mas sabe, com aquele ar de tipo, nossa, eu sou tão boa, eu sou tão maravilhosa, eu sou tão perfeita. E ela tava promovendo aquela festa realmente para tirar o foco da colega. Apesar da grande aceitação do público e ser uma das favoritas daquele ano, a Bette Davis perdeu o Oscar para Anna Bancroft, que fez o filme O Milagre de Anne Sullivan. E quem recebeu o Oscar? Ela mesma, Joan Crawford. A Anne não compareceu para receber o prêmio naquela noite e a Joan Crawford subiu no palco para poder pegar o prêmio ali da colega, que ela foi lá pedir para poder receber. E dizem boatos de que quando Joan Crawford estava passando por Bette Davis, ela disse: com licença, eu tenho um Oscar para receber. E tipo, será que é verdade? Joan Crawford foi a primeira das duas a morrer. Ela morreu aos 73 anos com câncer no fígado. E a Bette Davis, ela disse uma das frases assim mais impactantes, na minha percepção, e eu acho que mais memorável de toda Hollywood. Ela disse assim: você nunca deve dizer coisas ruins sobre os mortos, apenas coisas boas. Joan Crawford está morta. Que bom. Infelizmente, essa frase ela não aparece na série. Eu fiquei muito esperando por isso. Um diálogo entre elas ali no final, que foi meio que imaginado pelo Ryan Murphy, como seria se as duas tivessem se encontrado e conversado, sabe? Ter feito amizade, já que elas viram que elas eram basicamente muito parecidas, né, no fundo, já que ambas eram péssimas mães para suas filhas. Ambas as filhas fizeram um livro falando mal sobre as mães. E tipo, a série ela é muito cheia de informações. Claro que muitas das informações são criadas para fazer toda aquela dramaturgia e alimentar ali muito dos diálogos da série. Para você que não assistiu a primeira temporada de Field, ela tá disponível no Disney Plus. Tanto a primeira quanto a segunda temporada tá disponível para você assistir, né, completa e dublada também, se você quiser. E essa foi a história de Bette Davis e Joan Crawford ali na primeira temporada de Field. Tem muitos dos elementos que eu acabei de falar aqui que aconteceram e eles alimentam realmente essa história. E essa foi a parte 1. No próximo episódio eu vou falar sobre a segunda temporada também, que eu acho que a segunda temporada ela traz mais nuances, né? Não é tanto sobre o que realmente aconteceu na história. Eu queria trazer essa primeira temporada porque eu acho muito interessante a história dessas duas. No próximo episódio eu vou falar sobre mais
O que eu pensei, o que eu refleti assistindo a segunda temporada, que ela já traz uma dramatização diferente, sabe? Um ponto de vista muito diferente sobre a sociedade daquela época, pela visão do Truman Capote. Cara, é bem interessante, né? A segunda temporada é um pouco mais interessante. Essa primeira é mais sobre fatos e curiosidades, sobre essa briga dessas duas, que marcaram muito o cinema dos anos 30, 40 e 50. Mas no próximo episódio eu vou dissertar mais sobre a segunda temporada, que faz outros tipos de reflexão. E é isso, galera. Um beijo, até a semana que vem com o próximo episódio. E é isso.